Mensagens de Luz. Apresentação: José Damião. Alô, 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 aos amigos do YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos e prosseguimos com Mensagens de Luz, aqui no canal, o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Acompanhe conosco, semanalmente, o estudo de um capítulo. Hoje é o capítulo 123, 123, e tem o título No Pão Espiritual. E a lição diz o seguinte: disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Está em João, capítulo 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do devido pastor e se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhe diz, converta os balidos em trechos de música, não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro, não aconselha se transfigure o redil em palácio, não exige se lhes conceda regime de exceção, não manda se lhe dê asas, roga simplesmente para que o apóstolo lhe administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também, no domínio das culturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão em verdade, o Cristo não espera modeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre aciada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Então, olha aí a lição 123, 123 hoje, falando do pão espiritual, né? Primeira parte que eu quero comentar aqui com vocês, que eu achei muito, muito bacana, né? É quando ele para aqui, né? O Cristo não espera que mudeis os vossos leitores e ouvintes. Veja só que bacana, né? E hoje, com toda essa preocupação, com tantos e tantos livros de conhecimento, com tantos e tantos programas de rádio, de TV, de internet, e ele lembra os ouvintes. Olha aqui, o Cristo não espera mudez dos vossos leitores ou ouvintes. Olha aí, todo esse trabalho virtual sendo lembrado aqui por Emmanuel, né? Os ouvintes, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos os ouvintes, como você que está nos acompanhando. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus, na terceira aparição aos discípulos, depois do retorno à pátria espiritual, pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. Era para confirmar a grande responsabilidade que Pedro teria em relação à divulgação do Evangelho, que começaria então, pois para tão elevada tarefa seria necessário saber amar. Quando eu lendo todo esse texto aí, primeiro eu me apeguei ali na frase do ouvinte, que é muito legal isso. Estou falando hoje com essa parte, tantas e tantas palestras virtuais, é essa preocupação desse texto de Emmanuel. Eu lembro de uma frase de Chico Xavier que diz:
O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E é o que a lição de hoje está falando. Jesus sabia que não seria uma tarefa fácil, contudo, ele não pede que Pedro faça maravilhas, que faça mágicas, algo de outro mundo. Apenas apacente as ovelhas, que sejam nutridas de forma convincente, de acordo com as necessidades, enfim, que sejam cuidadas para que nenhuma ovelha se perca. E tem isso, né? O condutor não sentia necessidade de advertir ali o companheiro quanto ao cuidado justo, né, de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e a forragem normal. A divulgação, toda a preocupação, a divulgação do evangelho, que tem como objetivo a nutrição do espírito, a nutrição da alma, não a nutrição do corpo físico. Sabe, também necessária, ninguém está dizendo que não, mas principalmente que seja distribuído o pão da alma, para que, bem nutrido, nenhum espírito se perca. E aí é aquilo, né? É necessário muito cuidado, né, com os ensinamentos que se transmitem aos outros, para não perturbar, não transmitir ideias erradas, levando as pessoas a interpretações erradas daquilo que se pretende transmitir. Então não podemos esquecer que o conhecimento elevado é o pão espiritual que vai saciar a fome de aprendizado do espírito. Mas se esse pão estiver deteriorado, pelos ensinamentos deturpados, ele não poderá alimentar-se adequadamente e o pensamento daqueles que o recebem. Então, vale lembrar, né, que na Terra temos aí a finalidade maior de preparar as almas para a grandeza da vida espiritual. E aí, eu aqui no canal do YouTube Tatiana Benítez, a própria Tatiana Benítez, e tantos outros conteúdos são distribuídos pela internet. Veja, né, como existe toda uma preocupação, né? Porque o Espiritismo, né, é celeiro desse pão, em suas linhas de trabalho, a certeza, a esperança, a entendimento, a alegria. Então, estejamos todos, né, todos os companheiros, eu, Tati, todos nós convencidos de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, para a purificação, para o engrandecimento da alma, há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas histórias, sabe, que de repente nos remetem a um passado, e quando a gente pode estar transmitindo, fazendo como fazemos aqui, neste Mensagens de Luz, as interpretações dos livros, o quanto é importante possamos entender tudo aquilo que estamos passando e, de novo, né, é colocar em prática todo o aprendizado, para que esse aprendizado, que se nos preparamos até para levar até você, ele tenha muito conteúdo, né, para nossa reflexão. Pois, se procuramos, pois, a própria felicidade com afinco ao aproveitamento do pão divino, através das palavras de benfeitores espirituais, aprendemos a nos elevar com a mente repleta de amor e luz, sabe, nesse celeiro que é o pão celestial. E há pão no céu, como há pão na terra, né? O alimento para a alma, assim como há para o corpo, o alimento para a alma permanece para a vida eterna, sabe? Então, quanto é importante, né, estarmos juntos, e você que acompanha toda a programação, aquilo que Kardec sempre também pediu, né, sempre comentou, parar e refletir sobre aquilo que está sendo dito, e não simplesmente aceitar, não. É importante que possamos refletir sobre tudo, buscando todo esse ampliar de conhecimento, né?
Como é importante, muito linda a mensagem de hoje do Pão Espiritual, nos lembrando da importância aos ouvintes, né, daquilo que eles recebem, aos leitores, daquilo que eles recebem, do conteúdo que está sendo transmitido, o quanto é importante o conhecimento a se levarmos essa mensagem de amor. E aquilo que a gente fala muito, muito, muito aqui no canal, colocar o amor em prática. Porque colocando o amor em prática, somos exemplos vivos do ensinamento de Jesus. É isso, gente. Gostou desse vídeo? Compartilha com os amigos, chame os amigos para se inscrever aqui no YouTube Tatiana Benítez. Aproveite, se ainda não é, se inscreva aqui no canal. E semana que vem estaremos juntos na sequência do estudo do livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Aqui, Mensagens de Luz. Um grande abraço. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu chamar aqui a participação da Tatiana Benítez. Tati, conta pra gente, fala do projeto Vida Sem Fim, Tati. Olá, quero apresentar o projeto Vida Sem Fim. É um projeto social, sem fins lucrativos, onde numa página web vidasemfim.com.br nós deixaremos disponível alguns cursos totalmente gratuitos, num formato didático, num formato de microlearnings, ou seja, mini cursos, onde você pode aprender algum conteúdo em alguns poucos minutos. Então, ali você pode encontrar cursos de qualquer área, onde você não precisa fazer nenhum tipo de inscrição, pagar nenhuma taxa, e você pode aprender brincando, aprendendo com atividades, aprendendo também com alguns jogos que estão disponíveis ali. E claro, nós contamos também com a sua participação. Se você quer ensinar algum conteúdo, se você quer disponibilizar algo que você sabe fazer, entre em contato conosco. E claro, você também pode colaborar de diversas outras formas. Entra na página vidasemfim.com.br. Espero você lá. É o nosso convite, vidasemfim.com.br. E aproveite e acompanhe toda a programação aqui do YouTube Tatiana Benítez. Vem, vem, vem com a gente. Você acompanhou Mensagens de Luz.